Samaria, descarrido pela feroz Saulo, o perseguidor. Estabeleceu na grande cidade de Antioquia. Então nós vemos que o evangelho já era programado em Jerusalém, já era anunciado. Então Saulo perseguia os cristãos. E nós vemos que no caminho de Damasco ele foi ter o encontro com Jesus. E aí ele foi escolhido pelo Senhor como vaso escolhido para anunciar as boas novas de salvação. Nós vemos que ele começou primeiramente na cidade de Antioquia. Ele já tinha começado já em Damasco, mas nas viagens missionárias ele começou em Antioquia, a segunda em Cilícia e a terceira em Éfeso. Amados irmãos, vamos para o terceiro ponto, para nós encerrarmos aqui a lição primeiro. O mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Em Atos capítulo 22 e 3. Então, amados irmãos, nós vemos que Saulo, ele era judeu, o apóstolo Paulo. Atos 22 e 3. Quando a mim sou varão judeu, nascido Tarso de Cilícia. Então, ele era nascido em Tarso, da cidade de Cilícia, mas que ia na cidade após Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós hoje sois. Então, amados irmãos, ele era nascido na cidade de Cilícia, ele era judeu, e aqui fala, Paulo declarava sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se acompanhavam a sua mensagem, tratando-se como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava hebraico, para que proteger todos que esperassem. Então nós vemos que ele falava hebraico, ele tinha conhecimento em todas as línguas, tanto espanhol, como inglês, como português. Ele tinha todos os conhecimentos. E nós vemos aqui, amados irmãos, que ele conhecia o hebraico, conhecia o grego. Então aqui fala que ele era nascido em Cilícia e falava hebraico, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu, zeloso, influenciava na sinagoga em Tarso e criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Então nós vemos, amados irmãos, que no Antigo Testamento era hebraico, no Novo Testamento grego. Então, nós vemos, como eu falei nisso para os irmãos aí, o nome de Saulo, e para apóstolo Paulo, o Senhor Jesus mudou o nome dele? Não. Ele foi, foi para, no Antigo ele era hebraico, ele era judeu, e no Novo Testamento ele foi como o apóstolo, Paulo, o nome dele, grego. Então, amados irmãos, aqui fala, Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que circuncidaram aos 8 dias de nascido. Uma vez que os judeus foram valorizados muito na genealogia. Quando fala genealogia, queridos, é descendência. Aqui fala para a genealogia, são descendência. O apóstolo declarou da tribo de Benjamim. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo ele era da tribo de Benjamim. Então, nós vemos que ele já era da tribo de Judá. Então, aqui fala, dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso do Torá. Então, o Torá é aquele como Jesus falou ali para a multidão, ensinando o povo, discipulando o povo. Obedecer às regras e lei. Então aqui fala, obedecer regras, todas as regras ali qual ele falava, e as leis de Deus também, que é os mandamentos. Especialmente pelos fazeres. Ele era um religioso, especialmente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. Então, amados irmãos, nós vemos que ele cumpria todas as leis de Moisés. Então, ele cumpria tudo que o Senhor falava com Paulo. Então, amados irmãos, ele conhecia todas
todas as línguas, tanto hebraico como inglês, como espanhol. Ele tinha todos os estudos para falar a todos ali. Então, amados irmãos, ele tinha todo o conhecimento aqui fala, era o mundo religioso de Paulo. Então, ele anunciava ali tanto para gentios, para todos que queria conhecer a palavra de Deus. Então, amados irmãos, é muito importante aprender a palavra de Deus. Aqui, amados irmãos, aqui, ó, no capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós vemos aqui, fala que, está escrito assim, ó, Saulo e Barnabé pregavam em Chipre. Então, aqui nós vemos que, em Atos capítulo 9, fala sobre a conversão de Saulo para o apóstolo Paulo. No capítulo 13, nós vemos aqui que fala, capítulo 13, versículo 4, aqui, ó, é assim, este foi enviado pelo Espírito Santo, descer a Cirlícia e dali navegar por Chipre. Aqui, no título aqui fala, Saulo e Barnabé pregavam em Chipre. Então, não mudou o nome dele, de Paulo e Barnabé, então, continua sendo Saulo. Então, amados irmãos, só mudou do grego do hebraico para o grego. Então, o nome dele continua sendo Saulo. Irmãos, pode perceber no Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 4, que fala sobre a história de Saulo e Barnabé anunciando ali na cidade de Chipre. Então, amados irmãos, continuando aqui fala, então ele era da tribo de Benjamim, da linhagem de Judá. Então, ele também pregava a lei de Moisés. Nós vemos que os 10 mandamentos, nós vemos lá em Êxodo, fala sobre os 10 mandamentos, a qual Moisés falou para aquele povo, né? O povo, nós vemos que o povo estava em desobediência a Deus, o povo de Israel. Nós vemos que Arão, com aquele povo ali, o povo estava adorando a outros deuses minúsculos, adorando aquele bezerro, fazendo aquela festa ali, e Moisés estava ali no monte com Deus, 40 dias e 40 noites. O Senhor mostrou para ele as tábuas dos 10 mandamentos. Ele veio com aquelas tábuas dos 10 mandamentos, e o povo estava ali adorando, dançando ali, louvando a outros deuses. E quando ele desceu com aquela tábua, Moisés estava tão irado que jogou aquela tábua, que a tábua quebrou. E o Senhor, Deus, fez novamente aquela tábua e construiu novamente os 10 mandamentos. Então, amados irmãos, nós vemos que o Senhor construiu aquele 10 mandamentos para o povo obedecer a Deus. Aqui fala sobre os 10 mandamentos, Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, amados irmãos, aqui nós vemos, aqui fala, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e alguma semelhante do que há em cima dos céus e debaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não te curvarás a eles, a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou zeloso, para que viste a maldade dos seus pais, dos seus filhos, até a terceira alta geração, daqueles que aborrecem, e faço misericórdia milhares daqueles amos e guarda os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra do dia do sábado para que santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas no 7º dia e o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal do teu estrangeiro que está dentro de suas portas. Porque 6 dias os fez o Senhor os céus e a terra. Então nós vemos que o Senhor fez 6 dias os céus e a terra.
E no sétimo dia ele descansou. Ele terminou o trabalho. Aqui fala, mais irmão, também o mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o que é a palavra honra? Honra significa o quê? Obedecer. Então, deve obedecer o pai e a mãe. Isso é mandamento. Não matarás, não adulterarás, não casar novamente. Quando um casal abandona e um dos cônjuges está vivo e casou novamente, está cometendo o quê? Adultério. Não furtarás, não roubar, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, amados, isso aqui também é importante. Não falar, dizer que a pessoa fez aquilo que não fez, dizer mal ao falso testemunho. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teu servo, nem sua serva, nem um boi, nem como jumento, coisa alguma do teu próximo. Então, amados irmãos, aqui fala tudo sobre a lei de Moisés. Aqui fala sobre o Pentateuco, que são 5 livros a qual Moisés escreveu. Então, nós vemos que Moisés escreveu o primeiro livro, o livro de Gênesis, Levítico, Êxodo, Números e Deuteronômio. São 5 livros pentateucos. Então, amados irmãos, então ele amava os mandamentos, amava o livro do Torá. Então aqui fala: o apóstolo deu testemunho que se havia se instruído no conhecimento do Torá, desde sua meninice do Rabino Gamaliel, pois conhecia tudo, rito, leis, regras que reuniam o santuário. Então ele conhecia tudo, ele tinha todo o conhecimento de fazer aquela obra. Então nós vemos que ele conhecia as leis, que os mandamentos, as regras que tinha ali dentro da cidade e também dentro do templo, que é o lugar da morada do nosso Deus. O terceiro ponto, parte 3. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restina-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Então nós vemos que os discípulos anunciavam para os judeus. Então, depois que nós vemos que Saulo perseguiu os cristãos, perseguiu a todos que anunciavam a palavra de Deus, ele teve um encontro com o nosso Deus e ele foi convocado para ser Paulo, para ensinar aos gentios. Então, amados irmãos, Saulo, né? Ele era judeu e ele tornou-se Paulo para ensinar os gentílicos. Nós vemos que ele mudou de Saulo para Paulo, do hebraico para o grego. Então, amados irmãos, Jesus não mudou o nome de Saulo, ele continua sendo Saulo, mas ele mudou o hebraico para o grego. Aqui, irmãos, chamou pelas características de que precisava disseminar o evangelho no mundo. Então, nós vemos que a expansão do cristianismo, a expansão do evangelho começou em Paulo. Então, nós estamos estudando a vida de Paulo, nós estamos estudando sobre o ministério de Paulo, que é o ministério que ele ensinou as viagens missionárias. Nós estamos estudando sobre sobre o conhecimento que ele tinha, tanto no hebraico como no grego, nas línguas que ele falava, e também as cartas paulinas que ele escreveu ali na igreja de Corinto, explicando também a todos a igreja, ensinando, tinha amor à igreja, discipulava a igreja. Então, ele tinha todas as características do apóstolo Paulo. Ele tinha todas as características como um apóstolo. Então, amados irmãos, aqui fala as culturas romanas e gregas, que Paulo adquiriu dando condições para impregnar o mundo gentil. Ele plantou igreja na galáxia, então aqui nós vemos que ele plantou igrejas ali, tanto na galáxia, Acaia e Ásia Menor. Então, ele pregou ali nas igrejas, cuidou da igreja, da galáxia, ensinando a igreja, discipulando a igreja. Então, amados irmãos, aqui fala: o apóstolo não se importava com o status social, pois
tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, no sinédrio judeus, nas praças do Areópago em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi palco pelo Espírito Santo. Montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus, estabelece novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é o mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que pregássemos o Evangelho com a graça de Deus. Então, amados irmãos, o cristianismo começou em Paulo. Ele começou a fundar igrejas. Então, amados irmãos, o mundo de hoje não mudou. O Evangelho continua sendo o mesmo. A palavra de Deus está em nossas mãos para nós anunciar para o pecador, aquele que não conhece Jesus. A Bíblia diz em Atos, em Lucas, né, João, vamos ler aqui João 8. Então, amados irmãos, Jesus veio para salvar, curar e libertar. João 8:32. Aqui, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados irmãos, o Evangelho, ele salva, ele liberta e ele cura. Então, o Evangelho não mudou, a palavra continua sendo a mesma. As boas novas de salvação. Nós vemos que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, amados irmãos, o ide, Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Então, amados irmãos, aqui fala, o mundo de hoje é o mesmo palco. Então, o mesmo Espírito que estava na vida de Paulo, na igreja de Corinto, nas igrejas de Galáxia, em todas as igrejas ali que ele anunciava, ele começou as suas viagens também missionárias, falando do amor de Cristo. Então, amados irmãos, o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. Nós devemos anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. Então, amados irmãos, Jesus, ele é o mesmo. A Bíblia diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, amados irmãos, que nós possamos anunciar o Evangelho no tempo e fora de tempo, anunciar dentro do ônibus, anunciar no trabalho, anunciar para aquelas pessoas também que não conhecem dentro do nosso próprio lar. Então, amados irmãos, o Evangelho é para todos. A Bíblia diz, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Criatura é todos nós. Então, devemos pregar para todos. Jesus nos deu esse ide. Ide o que quer? É você ir falar da palavra de Deus. Então, amados irmãos, devemos anunciar o Evangelho para todos aqueles que não conhecem o amor de Cristo. Aqui fala, também nós vemos as missões urbanas. O que são missões urbanas? É no lugar onde você mora. Missões transculturais. É onde o missionário vai longe para pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, as missões urbanas nós devemos fazer aqui dentro do nosso bairro. Pregar a palavra de Deus. Levar um folhetim para aquela pessoa. Mesmo que você tenha aquele folhetim, a pessoa não quer ler naquela hora, mas o Espírito Santo vai comover o coração daquela pessoa, vai ler depois, e ela vai sentir vontade de estar na casa do Senhor. Então, amados irmãos, fazemos nossa parte, e o Senhor, o Espírito Santo, Jesus Cristo, vai fazer a parte dele. Aqui fala, Paulo era natural de qual cidade? Ele era natural da capital da Cilícia. Então, amados irmãos, vamos aqui para concluir a primeira lição. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-se capaz de enfrentar os ponentes do evangelho com ousadia e ciência, diante de reis, governadores, tributos e autoridades religiosas. O apóstolo era excelente orador, arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha personalidade forte, dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com um desvio e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi que Deus lhe abriu para comunicar-se o evangelho. Então, nós vemos que o evangelho começou pelos gentios. Nós vemos que o cristianismo começou pelo apóstolo Paulo. E a igreja de hoje deve anunciar, nós somos gentios, nós somos
a salvação veio até a nós. Então, amados irmãos, aqui fala que ele pregava, ele tinha, ele tinha conhecimento na ciência, tinha conhecimento na linguagem, no falar, ele tinha todos os conhecimentos, tanto na leitura, tanto na explicação da palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que esse foi um grande homem, que Deus usou ele, o apóstolo Paulo. Nós vemos que ele era Saulo, ele tornou-se Paulo. Amém, irmãos? Já tem quase uma hora que nós estamos falando aqui. Amém? Então, Deus abençoe a todos os irmãos. E nós vamos estudar no próximo vídeo, espero os irmãos no próximo vídeo, nós vamos estudar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Amém? Vou estar orando. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa maravilhosa palavra, esse grande estudo, Pai, da Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um que está assistindo este vídeo, meu Deus. Ó Pai, que possa sentir a Tua presença, o Teu poder, Pai. Muito obrigado, Senhor, por aprender a Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, abençoa cada um, Senhor, que está assistindo este vídeo, Pai. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa cada um, meu Deus. Que possa aprender mais e mais a Tua palavra. Amém. Então, se você gostou, deixa aí seu joinha. Amém? Compartilha para seus amigos a palavra de Deus. Não deixe de comentar. Amém? Que Deus abençoe.